Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Plano de Sequência, comigo, com o Fábio Gonçalves. Olá, Fábio. Dá lá já, estás Tudo em bom? ordem? E comigo, Filipe Costa, num diálogo descontraído em torno da sétima arte feita de cinéfilos para cinéfilos. Este espaço vai destinar-se ao comentário e análise de filmes que serão escrutinados cena por cena. Passo, portanto, o comentário desta longa sequência sem cortes para ti, Fábio. Cena por cena vai ser difícil porque o filme tem 2 horas e meia. Mas tentaremos dar o nosso melhor. Esta semana vamos falar do Frankenstein do Guillermo del Toro, que estreou recentemente no início do mês na Netflix. Mas antes, vamos falar aqui um bocadinho sobre a recepção do podcast, que ela foi mista. Acho que Ela no Spotify foi muito morninha. temos que apelar aqui aos nossos fãs raiz para que deem um boost e um moral aqui para a Nós gente. tivemos um boost de seguidores, tivemos mais 3 seguidores, já chegamos aos 30. Siga! Mas Firmes a malta tem de ouvir mais no Spotify. Em contrapartida, a malta que anda a ouvir no canal da Station Comics, já chegámos a 100 views. Já é muito bom. Achas que estamos a adernar todos os fãs da Station Comics? Eu acho que sim, e tem de ser, não é? Acho Olá que pessoal, ainda não vos conhecia, queria só também comprar. tem de ser Tô brincando. o melhor dos dois mundos. Por isso, vocês podem ouvir, o podcast ele está no Spotify, no Apple Podcast, no Castbox e agora também no canal da Station Comics, Escolhas no não YouTube. faltam. Por isso, não é por falta de escolhas, como tu disseste, que vocês podem ouvir aqui o podcast. Principalmente para as pessoas que tiveram ontem, não é? Que nós falámos e que viram uns clipes no Instagram, mas ainda não ouviram o episódio e podem ir lá. Agora, vamos falar do novo filme do Guillermo del Toro, que tem aqui algum hype. Eu quero começar aqui esta questão do filme por ser um filme diretamente para a Netflix. O que é que achaste de ver o filme em cinema? Porque isto é interessante. Nós vimos um clássico no cinema e vimos um filme novo em casa. É assim, pensei precisamente na mesma questão que acho que acaba por tirar todo o peso de ver o filme no cinema, ver em casa, não é de todo o ideal, ainda por cima para ver um filme com esta produção, ou pelo menos com toda esta dimensão que se gerou à volta. Claro que também iria preferir ver um filme destes no cinema e acho que ver em casa acaba por lhe retirar grande parte daquilo que foi a sua produção, ainda por cima com aqueles shots tipo de longo plano, Sim. ou seja, para dar uma dimensão enorme aos castelos, à própria cidade viva, às cores muito vivas, portanto, claro que idealmente seria um filme para consumir no cinema e isto, o streaming acaba por comprometer um bocado a experiência do filme. Sim, eu acho que, em primeiro lugar, tipo, nós temos visto vários cineastas que têm feito filmes através da Netflix, através da Apple. Curiosamente, os da Apple que nós vimos, que foi o Killers of the Flower Moon e o Napoleon, Também acaba por tiveram ser distribuição em cinema e nós vimos o filme em cinema. Agora, eu percebo que muitos estúdios consigam captar estes grandes realizadores, não é? E até financiar estes filmes grandes produções. que são grandes produções. No entanto, eu aqui em alguns casos da Netflix eu tenho pena de não ter visto, por exemplo, um Irishman no cinema, que eu saiba acho que não teve em difusão no distribuição, cinema, não. mas por exemplo, eu vi o The Killer do David Fincher em Portugal no cinema. Ok. Havia uma sessão no Norte Shopping e eu fui tipo um sábado às 3 da Uma tarde sessão única. com os amigos Especial. e tive a oportunidade de ver, mas acho que esse filme também merecia uma distribuição em cinema. Uma coisa que eu acho interessante é que eles neste filme da Netflix, além de lançarem um filme, também lançaram um documentário. E para estes filmes da Netflix, que normalmente até nem têm distribuição em formato físico, e o formato físico normalmente tem estes extras, até que nós falámos do Sim. Back to the Future, que é sempre interessante, acho que há, digamos, alguns bons passos em eles publicarem esse tipo de material extra, Claro. para a malta também perceber a produção, também ver a visão do Guillermo del Toro, até porque esta adaptação ela é um bocadinho diferente do clássico da Mary Shelley, que já iremos falar. E, por exemplo, a Disney Plus, eu acho que eles também fazem um bom trabalho. Sempre que lançam uma série, costumam colocar vários extras. Sim. E apêndices, e acho que isso é bom. Numa altura em que cada vez mais vemos o formato físico a desaparecer, não é? Exatamente. Em Portugal já é totalmente inexistente, e acho isso muito bem. Agora, eu sinto sempre algum problema nestes tipos de filmes, porque o formato que está na Netflix é sempre um formato mais compressado, Ok. comprimido, e comparado, por exemplo, com o Blu-ray normal, a qualidade ela perde-se um bocado. Principalmente nas partes de iluminação, eu senti alguma falta de nitidez
no filme e acho que afeta sempre, não é? Invariavelmente a experiência de ver um filme em casa e no cinema, apesar de eu gostar muito de ver aqui. Agora, acho que podíamos falar um bocadinho sobre A história os do filme. filmes, não, os filmes do Guilherme Del Toro, para os nossos ouvintes perceberem em que estado é que estamos da filmografia dele. Eu tenho aqui alguns na minha coleção e aproveito para dizer que eu já não vi o filme do Del Toro há 8 anos. Shape of the Water. O último que eu vi foi o Shape of Water e até revi. É um filme que eu gosto bastante e acho que ele sempre trabalhou muito bem os monstros, não é? E aqui no Shape of Water ele consegue fazer uma coisa de uma fábula com um monstro. Já viste esse filme ou não? O Shape of Water não cheguei a ver. E acho Tens um de ver. ultraje desde já começar a cinematografia do Guilherme Del Toro pelo Shape of Water, quando temos claramente os Hellboys, que são o ponto alto da ficção do Guilherme Del Toro. Sim, eu acho que nele no Hellboy consegue captar muito bem as coisas que o Mike Mignola faz nos cómics, da Dark Horse, do universo do Hellboy e eu sempre achei muito estranho o porquê de dois filmes de alta qualidade nunca terem recebido um terceiro, Completamente. não é? E Acaba por quebrar aquela velha guarda das trilogias, não é? De cinema. E aqui a malta que conhece o Del Toro sabe que ele trabalha monstros em praticamente todos os filmes. Eu só vi mais, além destes três, do Hellboy 1, 2 e do Shape of Water, também vi o Labirinto do Fauno, que é talvez o seu filme mais badalado. E vou dizer aqui uma coisa que pode ser um ultraje para muitos, mas isto foi uma tremenda desilusão para mim. Um filme que tem para aí 4.5 no Letterboxd, que venceu 3 Oscars. Foi daqueles filmes que não me deu o clique e particularmente achei um bocadinho Passou ao lado dos teus uma gostos desilusão. pessoais. Eu percebo ali tipo, o contexto e a mensagem que é apresentada, mas simplesmente não me deslumbrou, como por exemplo um Shape of Water. E tu o que é que já viste do Del Toro? Olha, portanto, vi os Hellboys. Ok. E está-me aqui a faltar um dos. Viste o Pinóquio ou não? O Pinóquio. E o Blade. E o Blade O 2. Blade 2. Também Ok. acho que não, acho um bocado ultrajante não falarmos do Blade 2. Eu por acaso nunca vi o Blade, nenhum deles. Eia. E pronto, é uma Acho que falha isso é que eu tenho. Lembro-me na altura quando o Pinóquio saiu, eu acho que ele até ganhou Oscar de melhor filme de animação. Bom, acho que foi o primeiro filme em que ele faz aqui a parceria com a Netflix. Mas lembro-me perfeitamente da altura em que saiu o Nightmare Alley e houve aqui muito destaque neste filme, esteve indicado aos Oscars, mas não tive a oportunidade de o ver. E o resto do Pacific Rim também nunca vi, nem a Crimson Peak. O Pacific Rim também, mas Também isso também viste? não se perde nada de especial. Ok. É filme domingo à tarde, completo, com. Não se perde nada. Ou seja, tipo, eu acho que pronto, há aqui alguns filmes que me falta ver, mas é um realizador que nós conhecemos mais ou menos, que sempre ali no Bastante. universo dos monstros. E aqui, além disso, temos também uma adaptação do clássico livro de Mary Shelley, que eu tenho aqui na versão de banda desenhada. Qual é que é o teu contacto aqui com a obra do Com a obra do Frankenstein? Frankenstein. E aqui falo da claro, obra original e qualquer cinematografia. alguma adaptação, seja de banda desenhada, Acho teatro. Acho que a história do Frankenstein acaba por ser bastante icónica, no sentido em que toda a gente conhece a história do Frankenstein, mais ou menos por aquilo que foi ouvindo falar de gerações anteriores, quer tenha lido o livro. Eu nunca li o livro, li um bocadinho sobre toda a história. Portanto, foi feito em 1818 pela Mary Shelley, que teve um contacto enorme sobre a Europa Central. E isso ajudou um bocado a inspiração do livro. Acho que claramente o grande destaque e a grande dimensão do Frankenstein acaba por ser dada com o filme de 1931, com o mesmo nome, Que eu nunca vi. que eu também nunca vi, mas que é muito citável e que toda a gente conhece sempre alguma coisa, nem que seja o It's Alive, portanto, Sim. que é uma frase bastante Icónica. que já transgrediu não, mas transversal ao filme, ou seja, imaginário toda a gente já sabe que o It's Alive acaba por ser uma referência ao Frankenstein e acho que isso ajuda na difusão do filme. Também pelo a própria aparência do monstro, que Sim. acho que toda a gente acaba por associar toda
aquele rosto meio hulkiano, não é? Com aquela testa enorme, com os parafusos no pescoço. E nós depois vamos falar disso sobre esta versão, não é? Exatamente. Acho que vai ser interessante. Porque acho que isso. Mas lá está, acho que foi tão. Aquilo passou a talhar a aparência do monstro que eu acho que toda a gente, mesmo Halloween, quando vamos ver disfarce, ou seja, teve um impacto enorme naquilo que é a nossa percepção da obra, mas que não é de todo uma adaptação original, nem de longe, nem de perto, nem Mas de longe. provavelmente é aquela ideia que quando nós pensamos no Frankenstein pensamos mais no filme do que propriamente no livro. No livro, não é? exatamente. Mas é isso, cada um vai acabar por consumir aquilo que acha que lhe vai interessar mais. Agora, acho interessante depois cada um ter um bocado a sua versão daquilo que é a interpretação da obra, e acho que isso é que é fascinante dentro dos temas do Frankenstein, que existem imensos. Sim. A minha relação é com a banda desenhada, que numa adaptação feita pelo George Bass, que eu acredito que seja muito fiel, ou pelo menos daquilo que eu também pesquisei, é muito fiel ao livro da Mary Shelley. E eu tendo por base isto, isto obviamente influenciou um bocadinho a expectativa que eu tinha relativamente ao filme. Mas é uma adaptação que eu gostei bastante e se vocês gostarem dessa forma de literatura, aqui acho que tem na banda desenhada uma leitura mais leve do clássico livro da Mary Shelley. Agora, vou fazer aqui a apresentação da sinopse do filme. A sinopse muito básica. O cineasta oscarizado Guilherme Del Toro recria o clássico conto de Mary Shelley sobre um cientista brilhante e a criatura à qual a sua ambição monstruosa dá vida. Conta com vários atores como Oscar Isaac, o Jacob Elordi, Mia Goth e também o Christoph Waltz, para citar alguns. E eu acho que este filme começa de uma forma muito interessante porque ele é dividido em 3 ou 4 partes. Ele tem um prólogo, parte 1, parte 2 e não sei se tem um epílogo. Uma parte final, já não me recordo também. Mas pelo menos, pronto, tem assim 3 partes. Ele começa com um prólogo em que nós vemos o Victor a ser perseguido pelo monstro, não é? Ou seja, a timeline do presente, não é? Tipo, o que está a passar é a atual. O tempo atual, não é? E ele vai para um barco que está encalhado no Polo Norte. E o capitão do barco acolhe-o, ele já está bastante debilitado, e ele, digamos, no leito de morte, basicamente vai-lhe contar a história de tudo aquilo que se passou. da sua vida e da sua criação. E depois temos a primeira parte em que vemos a história do ponto de vista do Victor Frankenstein. O que é que eu posso dizer em relação a essa parte? Foi uma parte que eu gostei bastante. Acho que o filme ele dá um contexto muito, muito importante ao Victor, porque a história do Frankenstein não é uma história só sobre o monstro, mas também não é uma história só sobre o criador. Exato. É uma história sobre a relação que eles têm, uma relação quase que de pai e de filho, de criação, como se fosse o Deus e a sua criação. E eu gostei bastante, principalmente da parte da infância dele, porque a infância dele, daquilo que eu me recordo do livro, ela não foi muito abordada, pelo menos aqui nesta adaptação. E eu acho que é uma parte que faz muito sentido, por exemplo, o trauma que ele tem da morte da mãe, que aí já começa a sua... Começa a cimentar assim as pequenas aspirações, sim, não é? E a definir aquilo que será, pelo menos a temática que ele tem sobre a morte, sim, não é? E a ambição de encontrar uma cura para a morte. Depois também tem aquela questão do irmão dele, que eu acho também uma dualidade interessante, no sentido em que ele é o filho, a ovelha negra da família, após a morte da mãe, e a própria relação que ele tem com o pai é muito conflituosa, e ele é muito marcado por essa infância mais severa do pai. Claro. E ele mete na cabeça de que eu vou ser melhor do que tu, vou carregar o nome Frankenstein, e vou-me imortalizar conseguindo a cura
digamos, da morte. E a partir daí começa toda uma jornada da ascensão dele. Temos ali uma parte em que ele faz uma apresentação na faculdade de medicina do protótipo daquilo que seria depois a sua criação. Seria a sua criação. E eu queria te perguntar, enquanto médico, não é? Que, até que ponto a veracidade dos factos. Sim, dos factos e a forma como tu também vês este filme, não é? Porque eu acho que tu, sendo médico, tens uma sensibilidade um bocadinho diferente, não é? Eu acho que aqui, mas sim e não, porque eu acho que... Obviamente claro que é ficção, não é? Exato, e visto que o ponto principal da história, não sendo, lá está, como tu falaste, acaba por ser mais, se calhar, o tema da morte, da relação do criador e da sua criação, ou seja, até que ponto é que aquilo que se criou, neste caso o monstro, tem livre-arbítrio, é capaz de ter a sua própria forma de pensar e a sua consciência. Tanto que, daquilo também que pude ler, acho que todos estes passos assim mais, vamos dizer, tipo... de pés assentes na terra, ou seja, como é que é criado o monstro, até de que forma é que é feito o laboratório, acho que isso até passa muito ao lado na obra, ou seja, é mencionado tipo, muito vagamente, não seja de todo o ênfase. Acho agora interessante o facto de, ok, quando queremos fazer este tipo de produções, ter algum tato daquilo que é a realidade, não é? E acho que as maquetes estão incríveis, mesmo aquelas questões das disseções dos cadáveres, todos aqueles livros de anatomia, bastante específicos livros do sistema linfático, do sistema linfático, ou seja, a marquise que seria a revelação, que aquilo não tem basicamente sentido nenhum a nível do ponto medicinal, ou seja, daquilo que eles queriam, que era para trazer a alma ou a força, estava nos vasos linfáticos, whatever. Eu acho que pronto, é isso, passa se calhar um bocado ao lado daquilo que é o filme. Relativamente a essas divisões também, de dizer que são fiéis àquilo que é a adaptação do livro, ou seja, começa mesmo com toda aquela situação no Polo Norte. Sim. E depois ele vai apresentar a sua versão dos factos e depois o monstro, ou seja, isso acaba por ser se calhar um ponto positivo para quem se calhar já leu o livro e que teve uma experiência já com esta história. Relativamente também àquilo que disseste do passado do Vítor, faz muito bem depois a ponte e acaba por talhar um bocado como é que vai funcionar o seu personagem, ou seja, aquela questão do pai austero e abusador. Acho que até aquela própria visão que ele tem do anjo caído e que lhe conta vozes. Opa, isso aí se calhar já está a roçar um bocado o espectro da esquizofrenia, mas isso se calhar naquela altura ainda não era um tema, o Freud ainda não existia, portanto ainda não foi algo que tinha sido tocado na altura. Mas sim, acho que é bastante interessante a parte inicial para nós percebermos as motivações do personagem e acaba por explicar muito daquilo que vai ser a sua obsessão. Ou seja, e ultrapassar o dogma da morte e de que forma, e eu acho que isso é que é interessante, que é depois quando já volta tipo, para quando ele já está na faculdade de medicina e a criar e a começar os seus primeiros contactos no ramo medicinal, perceber de que forma é que ele está tão focado naquilo e de certa forma tão obcecado por vencer esta encruzilhada naquilo que é a sua que está na sua cabeça, no fundo. Nesta parte também é depois apresentado vários personagens secundários. Temos a volta do irmão dele, porque eles na infância são separados após a morte do pai. Sim. Depois nós temos também a apresentação de uma espécie de businessman, que é o Highlander do Christopher Waltz, que também já não vi há muito tempo no cinema, já não me lembrava. E foi bom vê-lo, apesar dele até tem uma participação para aí de 20 a 30 minutos, interessante. E ele também é um homem que ajuda financeiramente a que o Victor consiga criar, digamos, a sua obra, não é? Mas também há digamos, como é que eu ia dizer, uma motivação por trás, porque esse homem está no leito da morte, não é? Porque tem sífilis. E além disso também é apresentada uma personagem que eu não gostei praticamente nada, que é a Elizabeth, que é a mulher do irmão dele.
e do qual ela é apresentada. Eu até gostei da apresentação dela, porque ela claramente é ela entra em conflito com o Victor. Acha os Que ela tem aquela visão mais natural das coisas Sim. e da natureza e do próprio mundo. E acha-o também bastante arrogante, com uma soberba enorme, e ela entra em conflito com ele. E uma das coisas que eu mais gostei no conflito entre eles é até na parte em que eles estão a jantar, em que ela fala-lhe da ideia da guerra, que, digamos, no espectro das ideias é uma coisa interessante, o patriotismo, mas depois na realidade os homens saem... Falsas promessas, muito mais magoados. Saem magoados, deformados, basicamente perdem o seu papel na sociedade, e ela faz um paralelo com a ideia da criação deste monstro, não é? Ou de uma cura para a morte, que no plano das ideias é uma coisa incrível, a imortalidade, mas depois na realidade e naquilo que acontece no filme é exatamente o contrário, não é? E os efeitos são completamente diversos. Eu relativamente à apresentação dos personagens secundários, eu acho que o Christopher Waltz acaba por ser, no fundo, a força motriz daquilo que vai ser o trabalho do Victor, e acho que é introduzido de uma forma bastante inteligente. Ou seja, ele apareceu logo na Faculdade de Medicina durante aquela palestra em que ele mostra o seu primeiro o subject number one daquilo que seria a sua invenção. E depois acho interessante também aí mostrar que qual é a posição, portanto, do mindset do Victor Frankenstein nesse ponto da história, porque enquanto os professores ou os elders que estão lá acabam por o acusar de algo obsceno, não é? Algo obsceno e de... está-me a faltar a palavra, mas de... Ou seja, algo que não é natural e que não é ético, ou seja, há por bastantes conflitos lá está, morais em toda a questão, ele acaba por os acusar, retribuindo em volta que eles é que são bastante dogmáticos e muito desprezo a esta questão das regras, que eu acho que também acaba por ser interessante quando pensamos na iteração e na evolução científica, não é? Nós muitas das vezes estamos preocupados em criar e em tentar evoluir ao máximo, mas às vezes sem se calhar ter em conta e descurar tudo aquilo que são as consequências depois das nossas invenções, e acho que isso acaba por ser também uma mensagem muito forte, porque depois vai fazer o contraste quando o Victor acaba por alcançar o seu sucesso na criação do monstro. Quanto à Elizabeth, achei que percebi a intenção do personagem, ou seja, no fundo ela acaba por ter os ideais mais opostos àquilo que é a ideia do nosso protagonista, mas acho que nunca acaba por explorar de uma forma bastante cativante, pelo menos sinto que ou seja, as suas cenas poderiam causar outro tipo de impacto sendo exploradas se calhar de outra maneira, e acho que o Victor por outro lado acaba por ser um personagem bastante magnético, não só por aquilo que ele está a pôr em causa, não é? Que é a própria morte e a criação e a questão de dar vida a um cadáver, a questão de estar a roçar ali o nível divino e de divindade na criação do seu Adão, e acho que acaba por ser bastante mais interessante. Aliás, há uma coisa interessante que eu não sabia, que só descobri aqui com o filme, que é o subtítulo do livro. Porque o Frankenstein chama-se Frankenstein, o Prometeu moderno. Exatamente. E essa obsessão em ele se aproximar de Deus, sol, não é? Tal como o Prometeu também roubou o poder do sol fogo, não é? do sol para dar aos humanos o fogo, não é? Sim, mas acaba por se queimar, condenado, e acaba por ser condenado com um corvo a retirar-lhe o fígado. Mas eu por acaso não sabia desse subtítulo do livro, até porque aqui na adaptação ela é apenas chamada de Frankenstein, e também bem depois do movimento do filme, 1931. Sim, exatamente, também é um reflexo da altura, não é? Este livro da Mary Shelley, ele critica muitas coisas, ele é uma espécie de proto-sci-fi, numa altura em que o género ainda está... Até está descrito como se calhar o primeiro sci-fi tipo já inventado, ou seja, é uma questão. Sim, e obviamente temos aqui este lado mais fantasioso. Qual é que foi o meu problema com o personagem da Elizabeth? Eu gostei da ideia de ela inicialmente não gostar dele e depois até haver ali uma espécie de encanto mútuo entre eles, se bem que no momento de consumar essa relação ela deu-lhe para trás. O meu problema com eu acho que aí também, desculpa só interromper, é também aquela questão de tu achas interessante perceber como é que alguém oposto de ti se comporta contigo, ou seja, estamos
perto, mas a observar-nos, mas nunca nos relacionamos assim a um ponto Mais íntimo, mais não é? profundo. E profundo, sim. Desculpa. Mas o meu problema com ela foi na relação que ela tem com o monstro. Parece que ali se tornou tipo uma espécie de triângulo amoroso, meio que novela Bastante mexicana. artificial. Acho que E sim. eu não gostei disso. Eu percebo que a personagem ela queira mostrar um lado E bondoso mais humano do. da própria humanidade, no entanto acho que foi um bocadinho forçado. Relativamente à primeira parte, ele acaba por criar um monstro e ele tem uma relação bastante má com o monstro, porque o monstro ele apenas diz uma palavra, Victor, e ele fica extremamente frustrado por ele não desenvolver um tipo de inteligência, pelo menos numa parte inicial, e ele acaba por basicamente pegar naquele ser que tem bondade nele e castigá-lo e mostrar-lhe um outro lado totalmente oposto. E isso depois, obviamente, vai influenciar na parte do monstro e na própria forma como ele vai lidar. Só para finalizar aqui esta minha opinião relativamente à primeira parte. Eu achei esta parte um bocadinho cansativa. Acho que o filme ele poderia ser 20 ou 30 minutos mais curto, ser mais conciso e acho que o filme tem alguns problemas de ritmo, principalmente nesta parte. Até porque a parte do Victor ela é um bocadinho mais desenvolvida do que a parte do monstro. Do monstro. Eu acho que grande parte porque acho que há uma grande atenção a detalhes que depois para a narrativa acaba por não ter grande influência, não é? A construção do laboratório acho que é completamente desnecessária. E ele atrás dos corpos. Ele atrás dos corpos guerra. também, acho que uma cena bastante elucidativa com eles aqui do cadafalso do Carrasco, acho que já era o suficiente para que eles passassem aquela imagem e concordo contigo no sentido em que acho que acaba por se perder alguma temática da obra original e da própria narrativa em prol de cenas que se calhar não acrescentam nada, nem para os próprios personagens, porque acho que não há mais caracterização. Sim, a além caracterização disso já estava suficientemente bem feita. Exatamente. E nós já claramente percebíamos que o Victor era um traste. Sim, eu só comentando também o momento de criação do Victor com o monstro, estava à espera de uma coisa, de uma cena bastante diferente, enquanto que lá está, se calhar também muito tendo em base em comparação o filme do Frankenstein, com aquela cena muito icónica do It's Alive, ou seja, há ali claramente primeiro um sentimento de êxtase. Acho que a cena acaba por pecar no sentido em que parece muito nem diria sem emoção, é que não tem consequência nenhuma, porque ele inicialmente leva com o raio e ele fica bastante preocupado porque acha que a experiência deu para o torto e vai literalmente para a cama. É isto a cena. Sim. E achei que teve bastante pouco impacto naquilo que se calhar seria o momento que toda a gente estava a aguardar. Não sei quanto a ti, que é de género. Eu quero ver o momento da criação, quero ver o momento em que mostro, porque acho que aí depois é que também se vai gerar toda aquela dinâmica do arrependimento, se calhar e mesmo perceber as consequências da sua criação dele. E mesmo depois também o motivo pelo qual ele depois vai desencantando ou vai tendo problemas com a sua criação, também acho que foi assim um bocado não digo que é injustificável, mas só por causa do monstro dizer Victor, por causa desta questão da inteligência, ou seja, acho que perdeu-se aqui certas coisas, enquanto que a noção que eu tenho na obra é que há um sentimento de repulsa quase instantâneo, mas também lá está pela descrição que é feita do monstro, porque é uma coisa horrorosa e perversa, ou seja, acaba por contrastar a aparência com o valor moral da atitude do Victor, e acho que isso também acaba por gerar uma boa analogia para quem lê ou para quem vê, enquanto que aqui acho que se perdeu um bocado disso, porque pronto, e o Guilherme Del Toro acaba por ter um particular fascínio em criar este tipo de monstro, então acho que aqui preferes criar um monstro mais à dimensão humana, porque quer dar também se calhar um tato mais físico da coisa, e já que ele acaba por ser médico, ou seja, quer criar lá está, um ser humano. Ele não quer criar um monstro. Exatamente. Não é essa a intenção dele. Ou seja, mas eu acho que isso acaba por tirar grande parte daquilo que é a temática. Não sei se concordas comigo. Eu, relativamente a essa parte da criação do monstro, eu nem estava assim tanto à espera, porque as minhas expectativas tendo lido a adaptação
era ver mais a parte do monstro. E a certo momento, tal como eu disse, senti que aquela parte foi demasiado longa e eu estava mais na expectativa de eu quero ver o monstro, mas o monstro interagir com a O mundo humanidade. exterior. Porque muitas vezes as memórias que nós temos de uma obra, nós não nos lembramos de tudo, Claro. mas há coisas que nos marcam. que nos marcam, e a coisa que mais marcou no livro foi o contacto que o monstro tem com a humanidade, porque eu achei essa parte muito bonita e até a parte mais, como é que eu ia dizer, mais impactante e onde a Mary Shelley também desenvolve grande parte dos temas e das críticas que ela quer fazer com o livro, e por isso essa parte da criação do monstro eu estava mais, queria lá isso e vamos fazer a separação deles para eu conhecer a história do monstro. Por isso essa parte acho que há ali um bocadinho de espetáculo, mas não achei particularmente nada de memorável. Tens ali o para-raios a abrir e pronto, e meia dúzia de Mesmo coisas. toda a cena com o Arlander também, que ele Sim, morre. olha, tipo... mas eu achei mais marcante a morte dele do que propriamente a construção do monstro. do monstro. E há aqui uma coisa que eu gosto no Guillermo del Toro e que eu reparei no Shape of Water, é que ele não tem medo de mostrar cenas viscerais. A violência lá está presente nos filmes. Por exemplo, no Shape of Water há muito sangue, há um personagem que perde dedos, e aqui a própria morte do Arlander, quando ele levanta a cabeça E dele aquele e crânio vê o crânio desfeito. desfazer-se. Eu gosto desse realismo do Guillermo del Toro, e até no Shape of Water acho que há um contraste maior, porque é uma espécie de fábula, mas muito violenta. Aqui no Frankenstein acho que ele mantém e é muito condizente com o género. Mas essa parte do monstro, eu até o que me deixou mais triste foi o próprio design do monstro. Eu acho que o monstro ele é muito Em certa parte é isso que eu quero dizer, porque eu acho que, lá está, depois mesmo referente à interação do monstro com o mundo exterior, aqui a temática é realmente a questão da aparência, não ser julgada por aquilo que representa, neste caso, a criação do Victor, e isto, sendo alguém muito parecido a um humano, acaba por retirar muito essa força de cena. Não Sim, sei. eu acho que ele só tem aquela cicatriz, não é? Que é o que aproxima mais ao monstro, mas não Até lhe é... cresce cabelo depois e tudo. Pois, exatamente. E acho que eu percebo na visão do Guilherme Del Toro que ele queira fazer uma versão mais humanizada do monstro, até porque depois no final eu quero fazer uma comparação com o final da obra original, e eu acho que é condizente com digamos, com a ideia que ele quer desenvolver no filme, e isso não deixa de ser uma adaptação, Exato. uma visão dele, mas particularmente também fiquei um bocadinho desiludido. Eu percebo o que ele quer fazer, mas e ser algo diferente, porque o Frankenstein também tem várias versões, não é? Até no próprio cinema, e eu acho que é condizente com o filme, mas não me encheu particularmente as medidas, porque nós quando pensamos em Frankenstein estamos a pensar em algo aterrador, algo totalmente deformado, e pronto, acho que é a visão dele, é válida, mas também podemos criticar se gostamos. Claro, ou não. e acho que é também bastante plausível o contrário, haver pessoas que se calhar não conhecem a obra do Frankenstein e acham que se calhar ao ver este filme que é um bom meio de se introduzirem dentro desta temática. Nós se calhar falamos com base naquilo que é a nossa experiência, só que isso lá está, ideia, não é? já está muito cimentada para trás. Do filme que já fomos falando, das adaptações de desenhos animados que vemos quando são pequeninos, como já disse anteriormente, os disfarces, ou seja, temos todos aquela ideia do monstro, e sinceramente eu estava à espera do parafuso no pescoço. Acho que é mesmo aquela questão, é um erro crasso da parte do design do monstro. Passando se calhar agora para a segunda parte, para a parte da perspectiva do monstro. Eu gostei de uma coisa, deixa-me só dizer, que é a forma como eles apresentam isso. Porque nós, durante a parte do Victor, temos alguma... Porque ele faz uma narração, não é? Exato. E às vezes temos alguns momentos em que vemos-lo lá no capitão. No barco. E eu gostei que o monstro ele aparece lá, não é? E diz assim: agora vou contar a minha versão da história. E acho, olha, peculiarmente. E isso quebrou um bocadinho aquela monotonia que eu estava a sentir. E o filme voltou-me a conseguir captar nessa parte. E gostei disso. Mas agora fala-me aí da segunda parte. Eu ia só dizer, e acho que até é a nível de entrada triunfante e de uma cena, acho que
que é bastante. surpreendente, eu não estava à espera que ele entrasse lá. Não, no barco. Tu ouves assim um ruído de fundo dos marujos e fica-se aquele clima de suspensão de ok, o que é isto? E de repente. Bum! Abre a porta e entra. Acho que essa cena é bastante bem conseguida e impactante. E Relativamente... aí ele já fala. E aí ele já fala, exatamente. E aí também temos esse contraste inicial. Lá está, apesar de todas estas menções, não quero dizer que é uma crítica à adaptação também do filme. Acho que o filme, lá está, tem bastantes pontos positivos. Se calhar não passei por não dizer isto inicialmente. Estou só, se calhar, a fazer aquela comparação com aquilo que é a minha percepção pessoal sobre o Frankenstein. Acho que depois a perspectiva do monstro acaba por ser bastante interessante, tendo em conta daquilo também que já conhecia sobre a obra, portanto, ou seja, todo aquele cenário em que, ok, ele explode com o laboratório e aí temos uma separação dele. Uma separação deles, exato. É um marco do filme em que a criação acaba por estar completamente deixada por si só e aí ele vai começando a aprendendo, ou seja, vai interagindo com a natureza, percebendo todo aquele instinto, se calhar mais animalesco do início, e depois tem aquela cena muito impactante que toda a gente, quer dizer, não toda a gente, não gosto também de generalizar, mas que tem pelo menos da noção da história, que é quando ele se encontra com aquela família e depois toda esta questão de uma família que mora no meio do nada, no fundo, uma aldeia, não é uma aldeiazinha, é uma casinha, uma fazenda no meio do nada, em que eles criam o próprio gado, ou seja, fazem ali, vão buscar a própria lenha, ou seja, fazem ali um conjunto de tarefas que ajuda na sua sobrevivência. E ele ajuda. E, exatamente. O espírito da floresta. O espírito da floresta, mas o que eu ia dizer, que não sei se tu que é e acho que estas ideias, lá está, do próprio obra, é que acho que, ou seja, são aspectos físicos, mas que têm um impacto metafórico se calhar superior, que é o facto de teres o senhor da casa que é invisual. E toda depois aquela parte da história em que ele arranja uma forma de ok, vamos tirar estes três personagens que poderiam ter alguma percepção de quem é que é este monstro, um julgamento baseado mais na aparência física, visual. E então vamos ver como é que o monstro se interagiria com este tipo de pessoas. Acho bastante inteligente também a escolha de como é que ele depois acaba por também perceber, ou seja, adquirir funções cognitivas, portanto, ter a capacidade de ler, a capacidade de comunicar, com todo aquele jogo, ou seja, dele a mostrar as cartas e a ler os livros, à neta, presumo, ou seja, acaba por também ter ali uns momentos de ternura, e isso se calhar também era um ponto que eu queria levantar, que é sentir pouca emoção de grande parte das cenas. Não sei se pelo acting, se calhar pelos momentos, se eu tivesse que ressalvar uma das cenas que acho que acaba por marcar um bocadinho mais a nível emocional, é mesmo toda essa depois a aprendizagem do monstro e ele todo ele investido naquilo que é aquela família, que ele, ou seja, no fundo tenta interagir de longe sem nunca querer comprometer nem assustá-los de certa forma. Qual foi a tua percepção? Esta era a parte que eu mais aguardava, até porque eu acho que o livro da Mary Shelley ele aborda duas coisas: essa questão do Prometeu, não é? Do Victor querer criar algo que digamos ponha em causa todas as leis naturais, e depois o seu arrependimento. E eu acho que isso depois na parte final até é bem abordado. Até nesta segunda parte, porque eles depois voltam-se a encontrar. Mas o outro grande tema é, digamos, uma crítica à própria humanidade que não olha com bondade quem é diferente. Não é? E aqui nós vemos isso através da personificação do monstro. Gostei da parte do cego, e aqui acho que também no livro também há esse contacto em que o cego ele percebe a bondade que está no monstro e não o julga porque não o consegue ver, e isso é muito bonito. Gostei, essa parte eu gostei, mas depois o que é que eu posso dizer é que estava à espera de mais interações dele com a família, com a própria humanidade. Até porque nós depois dessa cena temos a parte em que ele vai ao casamento dele, mas eu gostei bastante dessa parte. Só há aqui uma questão que eu não gostei assim
tanto nessa parte da fazenda, que é quando há aqueles lobos meio CGI, Sim, um sim. bocado badalhoco. É que acaba por ter ali toda uma interação bastante violenta e Sim, bastante. ele conhece a violência da natureza e parece que não a quer, digamos, adquirir, mas depois é forçado quando a Quando família magoam os seus volta. próximos. Eu acho que aí, se calhar, o meu maior. Concordo contigo, acho que há poucos momentos de interação do monstro com a humanidade. Também, se calhar, em defesa do diretor, é impossível, se calhar, abordar Sim, uma panóplia de situações. Como referimos anteriormente, se calhar, escolher umas em detrimento de outras. Se calhar tínhamos um filme completamente diferente. Um aspecto ou mais equilibrado ou mais até. equilibrado, sim. Não discordo totalmente. E eu acho que um aspecto minucioso que eu gosto, a nível de, ok, esta cena está a acontecer e vai ter um impacto naquilo que são a ação do personagem, é quando ele está a pedir ao monstro para ler Ah, certos livros. Há um livro que eu acho que é, não sei se é Paraíso Perdido, Paradise Lost. Paradise Lost, Nilton, exato, Nilton. que aborda toda aquela temática do Adão e Eva e pronto, toda essa temática. E acho que isso também acaba por inspirar o monstro, que se calhar, já que ele não é bem aceito, também se calhar devia ter ele a sua, e já que ele é o Adão do Victor Frankenstein, se calhar ele próprio também devia ter a sua Eva, e portanto ele. E Olha, não acaba por tinha haver pensado nisso, por, mas por é haver muito o inteligente. shift naquilo que é a sua perspectiva, que é, ok, efetivamente eu não me consigo inserir nesta sociedade, já percebi que a humanidade acaba por ter estes problemas intrínsecos a nada mais que um animal, A não é? resposta ao monstro e à diferença é a violência. Exatamente, e eu acho que aí também depois gera uma perspectiva interessante, porque enquanto tu se calhar inicialmente poderias achar que estes dois, depois do momento da explosão do laboratório, fossem seguir caminhos diferentes, isto acaba por ser um marco que depois vai unir o seu reencontro, que também depois é algo expectável, e mesmo no próprio livro acaba por ser um encontro marcante. O meu problema foi nunca, digamos, comprar as emoções do monstro. Acho É que isso, no há uma livro falta de. eu fiquei muito impactado com o sentimento do monstro. Havia momentos em que o monstro gritava a dizer que amaldiçoaste-me, e há aqui uma questão que é o monstro, ele parece que se quer, não é, parece, ele quer-se claramente vingar do Victor. E a minha pergunta que eu te queria fazer relativamente a esta segunda parte e até ao próprio filme é: quem é o vilão do filme? Ahm, é uma boa pergunta. Acho que não, no sentido em que se calhar não há uma resposta certa, mas se calhar tenho uma opinião pessoal. Acho que a resposta mais fácil, Mas a versão do filme, a versão do filme, desse filme que vimos, eu, eu, para ti di- quem é o vilão eu desta diria que história? aqui quem acaba por mesmo acaba por se querer vestir com o disfarce do vilão, acaba por ser o Victor Frankenstein, que acaba por, no fundo, ele próprio estar arrependido da sua própria criação. O facto da criação, depois, mais tarde, acabar por também causar mal aos seus entes queridos, ele acaba por assumir tudo isso como da sua responsabilidade. Mesmo inicialmente, aquilo que ele implora ao próprio capitão é: ok, matem-me, abandonem-me, deixem-me para trás, porque isto vai acabar Sim. com o sofrimento dos vossos homens. Agora, claro que no, da parte da agressão física, aqui o monstro acaba por ter também, se calhar, a sua parte mais vilanesca, no sentido em que, lá está, também tem que o filme, ou seja, o encadeamento dos acontecimentos levam para que ele, se calhar, tenha Uma abordagem mais mais violenta. violenta e maléfica, de certa forma, porque Mas é, a minha ok, questão é o que eu mal dos acho. meus. Diz, O, diz. o pior, o mal dos meus problemas é esta pessoa, ou seja, que me Sim. tirou Que me o facto de amaldiçoou, que me basicamente. exatamente, a palavra é essa, que me amaldiçoou, que me retirou o poder de morrer e que me criou sem que eu pudesse ser aceite nesta sociedade, ou seja, e acaba por também ter o seu papel, se calhar, e é isso que eu também às vezes, se calhar, retiro. Se calhar podia ser um papel em que eu podia ter mais pena e alguma misericórdia do monstro, e sinto que também, por ele ter esse aspecto mais de violento, acaba lá está por haver também esta ambiguidade naquilo que é. Sim, para mim, eu fiz esta pergunta porque no livro original o monstro ele é visto como também um vilão. Ou Uhum. seja, no livro original o monstro ele tem uma espiral de vingança e uma espécie de autodestruição.
E que aqui eu não senti isso. Eu senti que ele tem ali ele quer-se meio que vingar do Frankenstein por essa maldição, mas em momento algum ele se torna, digamos, consumido por esse ódio, e senti falta disso neste filme. Até porque... Percebo que seja a visão dele, numa visão mais diferente e que depois culmina no final diferente daquilo que está no livro. No entanto, eu acho que as mortes dele, as mortes que ele também faz, são quase sempre quase por legítima defesa, nunca é, digamos, essa vontade de destruir o Victor. E tentar inocentar o monstro. O monstro. Eu acho que funciona nesta visão do filme, e temos mas acho que não tem a mesma força que está presente no e original. e ainda bem que falaste sobre isso, porque uma das decisões mais, para mim, se calhar estranhas, no sentido em que lá está, ou seja, há aqui uma ideia clara de tentar inocentar o monstro das suas ações, ou seja, de certa forma até retirar-lhe os traços de humanidade, não é? Porque ele se calhar está a aprender, porque ele se calhar tem uma forma diferente de abordagem que nós não temos, que é na obra original, quem mata a Elizabeth é o monstro. E aqui ele tem prazer nisso. Exatamente. E é por isso que eu achei um bocadinho estranho. Porque claro que isso depois lá, acabam por ser se calhar até obras de certa forma diferentes, porque aqui, como ele tenta se vingar do Victor para ter o seu objetivo, que é criar a sua Eva, portanto outro monstro no livro, ele percebe que vou ter que magoar o Victor, ou seja, vou ter que fazer chantagem com ele para que ele possa satisfazer aquilo que eu quero. Enquanto que aqui o facto de ele ter com o Victor é muito... É um bocado passado aquele pano, não é? De leve, que é, olha, faz-me a Eva porque eu quero fugir e eu perdoo-te e não me vês mais, não é? Enquanto ali, concordo contigo, retira muito esse sentimento de vingança. Até porque aqui, e lá está fazendo se calhar também uma comparação e um conflito depois do nível de emoções dos personagens, quem acaba por não ter nenhum escrúpulo em dar um tiro, tipo, sendo que a Elizabeth está ali no meio, é o próprio Victor Frankenstein, não é? Tipo... Mas eu acho que o Victor ele até está em linha com o que está presente, não é? Nessa loucura. Não, só porque ele aí na história, acho que até tipo casa-se com a Elizabeth, e aqui é tipo, ele dá-lhe um tiro sem o maior remorso porque quer acabar com o monstro, mesmo sabendo que o monstro não morre, ou seja, acho que há ali uma... Aliás, no livro ele mata a Elizabeth e os filhos porque eles são casados, e depois o pai do Victor, que ainda está vivo, sabendo dessas notícias, também morre de desgosto. E eu senti muito mais o desgosto também do Victor. Mas o problema com o monstro, eu acho que ele fica um personagem meio que unidimensional, enquanto que no original ele tem esse lado de bondade, mas é essa ânsia de vingança que o vai autodestruir, e ele também se torna um vilão. Ou seja, eles tornam-se vilões pelo seu ódio mútuo. E acho que essas camadas se perdem neste filme pela visão do Guilherme Del Toro. Claro, que lá está, voltando só a reforçar, acho que não há um certo ou um errado da coisa. Acho que é só uma preferência relativamente aos acontecimentos. E eu acho que se calhar a visão da própria Mary Shelby é de género. Tens um ser que é uma folha branca, portanto, em contacto com a humanidade, e vai absorvendo tudo aquilo que tem de bom como aquilo que tem de mau, de certa forma vai humanizando. Aqui se calhar partiu-se muito para a questão dos aspectos mais, pronto, se calhar de uma criança inocente, de alguém que não... que apesar de adquirir as suas competências humanas, vai sendo de certa forma ilibado das suas ações. E depois também temos aquela cena em que ele vai com a Elizabeth, e que eu já estava bem farto, em que ele leva para... Há aquele assalto à casa, não é? Sim. Ela acaba por morrer pelo tiro do Victor, e ele leva-a para uma gruta ou qualquer coisa, sim. E aí já estava cansado da personagem. Aí é tipo o King Kong a levar a atriz principal tipo, pela torre também, acho que foi. E acho que foi aquele momento em que eu disse assim, já estou farto desta personagem, e fiquei um bocadinho desiludido com a caracterização dela. Claro, eu só ressalvo outro facto, que é, lá está, eu acho que havia 2 pontos da história que eu mais queria rever neste filme, que é a criação do monstro, como tinha dito previamente, e tendo em conta que eles se iam separar, o reencontro do monstro, que eu acho que isso também é um aspecto bastante marcante na própria obra. E é nessa cena que eles se reencontram. Exatamente, e é nessa cena, e eu não senti de todo aquele impacto, ou pelo menos o diálogo não foi de certa forma emotivo o suficiente para que eu estivesse investido na própria cena. Não acho que seja de todo mal feito, acho que foi uma escolha pessoal, mas que se calhar para mim não resultou. Até porque depois acho que a parte interessante é
na obra, como ele tem esta sucessão de infortúnios, o Victor, Sim. isso acaba por gerar nele o sentimento de vingança a querer resolver as coisas com o próprio monstro. Ou seja, porque ele depois é que acaba por ir caçá-lo. Enquanto que aqui é de género. Ele quer se separar dele, mas por outro lado ele vem e a Elizabeth morre e ele O quer monstro acabar com meio que tudo. o obriga a voltar. reatar a relação Exatamente. com ele. Enquanto que no original é muito mais uma caça de gato e de rato. Exatamente. Que eu gostei bastante. E como é que eu ia dizer? Eu acho que o que faltou mesmo é aquele lado mais sádico do monstro. Porque ele, depois de matar a Elizabeth no livro, ele fica com uma cara de felicidade, estás a perceber? Ele tem gosto e ele era um personagem que inicialmente era bom, mas depois, com toda a experiência que tem, torna-se mau. E acho que, pronto, é uma visão diferente, mas que acho que não é tão impactante. E acho que podemos ir agora à parte final, ao desfecho, em que... Third Act. Sim, em que temos basicamente então a... Como é que eu ia dizer? A confrontação e a conclusão. Sim, é a redenção do Victor. Eu acho que é Eu perdoo-te. Não, eu perdoo-te mais. Não, eu perdoo-te. Não, eu perdoo-te mais. Senti tão que foi assim. Sim, mas eu acho que, dadas todas as diferenças que nós falamos entre o original e este filme, eu acho que o final funciona. Acho que é uma visão mais otimista do livro, depois de toda aquela violência, e acho que justifica todas aquelas alterações que estão presentes no filme. Porque no original, eu acho que, se não estou em erro, o monstro, quando chega ao Victor, o Victor já morreu. Exato. E já não há uma capacidade de perdoar. E basicamente ele fala ao capitão que os vai deixar, ajuda-os a desencalhar o barco, e ele diz que vai para o Ártico para se isolar e acender uma fogueira e ficar lá a ver se morre. Um final muito mais trágico. Aqui eu gostei do final, porque é um final mais ternurento, em que eles percebem que aquela espiral de ódio não os vai levar a lado nenhum. E é basicamente eles aceitarem que erraram, de parte a parte, e é basicamente um final, digamos, mais feliz quando comparado ao original. A relação é isso, acaba por ser, lá está, uma relação bastante tóxica da criatura e do criador, e que acaba por não ter um remendo, porque acho que aqui, lá está, o Victor Frankenstein acaba por ilibar-se um bocado daquilo que são as responsabilidades e deixar o monstro à sua mercê, e o monstro também à sua mercê acaba por ter as suas atitudes que acabam de certa forma a causar se calhar mais mal a eles próprios e aos seus redores do que propriamente a ter consequências práticas e terem uma conclusão mais amigável de certa forma. Acho que, lá está, tendo em conta toda aquela versão do Guilherme Del Toro, acho que o final de perdoar pareceu-me se calhar assim um bocadinho forçado. Acho que percebo toda aquela situação, mas acho que ali basicamente a impressão que tu tens é que se resolveu em meia dúzia de palavras, resolveu um conflito bastante complexo, aparentemente, não é? Sim. E ali toda aquela cena de estar no leito da morte e acaba por ter, se calhar, retirar um bocado todo esse peso da cena, mas acho que sim, acho que também lá está, acaba por ser mais, se calhar, soft, acaba por ter um bom encerramento, sim, também do filme, uma visão otimista, e acho que também não vem nenhum mal ao mundo. Eu acho que ele funciona, dado as diferenças que há na jornada deles. Eu acho que só há aqui, eu acho que é um bocadinho abrupto, porque nós no início do filme nós vemos o monstro quase a querer matá-lo. Em ódio máximo. Depois ele entra e conta a história dele e nós não vemos o Victor a falar tanto e há ali um shift um bocado drástico do monstro e ele perdoa-o. Acho que ele só peca um bocado nesse sentido. Acho que sim, se o Victor tivesse um papel mais importante a falar com ele, claro, seria mais natural. Mas mesmo assim eu acho que não estraga, mas não é de longe um final que não é perfeito, que tem as suas críticas, mas de uma forma geral eu gostei e acho que o filme, eles sabem conseguir, é uma visão diferente. Também se os filmes fossem sempre a mesma coisa, não é? Exatamente. Iria entrar aqui na repetição, sendo que até o Frankenstein já tem mais do que uma, duas, três adaptações para o cinema, e o Del Toro dar aqui uma e acho também, pronto, é aquela questão de, por
por exemplo, do Spider-Man, não é? De Peter Parker. Quantas vezes é que vamos contar a história da morte do tio Ben? Sempre Sim. toda a gente já sabe a história. Eles E acho já que nem aí contam, não é? já nem contam, mas eu acho que é um bocado por aí. Acho que também o filme, em suma, acaba por ser bastante conseguido. Acho que acaba também ter a sua versão que tenta ser sempre condizente com a obra, mas tendo as suas escolhas pessoais. E Sim. acho que mesmo se calhar para uma nova geração de pessoas que se calhar o primeiro contacto vão ter com o filme, acho que é uma boa adaptação de a obra, e acho que se calhar pode ser tipo o ponto inicial para procurarem toda esta Outras história visões, não do Frankenstein. Eu só queria fazer mais um detalhe, que é, fico bastante incomodado só com o facto de também não ter uma multidão zangada atrás do monstro, como havia no monstro inicial, que acho Sim. que isso também é aquele mito da obra, que também tem a sua própria adaptação e nada real, mas Mas eu acho que eles podiam acho que isso resolver está- isso se cortassem um bocado na parte do Victor, na Sim. primeira parte, e na parte do monstro víssemos mais outros acontecimentos com a com a população. população. O contacto que ele tem com a humanidade é naquela casa, que até é mais ou menos longo, e depois é a parte do casamento. Nós não temos Sim. Um intermédio de mais cenas. Um intermédio. Acho que é um bocado. Não é forçado, mas poderia Apressado. haver. Sim, é apressado, é exatamente essa a palavra. Acho que eles poderiam equilibrar ali, e acima de tudo são os meus grandes problemas com o filme, é o desequilíbrio entre o Victor e o monstro, e o próprio ritmo do filme que... É que eu próprio queria ver-eles a pegarem no raio das tochas, irem lá ao laboratório e dizer: oh, o que é que se está aqui a fazer? O que é que vocês estão aqui a fazer no meio do nada, com um laboratório com milhares de gigawatts de intensidade? Pá, e acho que senti falta disso. Mas pronto, comentários à parte, acho que também foi uma adaptação bastante. Acho que foi fácil. bom este regresso Esta revisão. do Del Toro. Já não vi um filme há algum E a própria tempo. história do Victor Frankenstein. Sim, pá, continuo a preferir um Hellboy ou um Shape of Water, mas mesmo assim acho que é bom ver estas visões. Uhum. Pena ter saído só para a Netflix, tal como Completamente. referimos no início. Ainda acima de todas aquelas cenas daquilo que fui ver, portanto, que foram gravados, acho que foi na Escócia, no Canadá, as partes da neve, e acho bastante interessante porque tem todo aquele ambiente gótico que exige, portanto, do período onde se passa, que é mais ou menos século XIX, que em Edimburgo, pelo menos, uma cena que me marcou a nível de... Parece que tu realmente tipo, estás dentro do filme, é quando eles estão naquela rua, na matança de porcos, acho eu, que tem sangue no meio da Sim, estrada. sim. Toda essa rua e todo esse long shot com É quando o Arlander aparece e o, Arlander. e o Victor, Victor, acho que é uma sim. cena bastante impactante e que também lá está, acaba por te conectar com o filme, e portanto acho que isto também é um aspecto positivo da realização do Sim, tu filme que eu compras gostava o de salvar. universo em que a história se passa. Exatamente. Acho que isso é Ainda extremamente assim, acho que bem agora, conseguido. e sobretudo num universo muito de película digital, em que se calhar por questões económicas, por questões de maior facilidade de mobilização de recursos humanos, preferem se calhar a tela verde Sim. Mas o Del Toro é da velha guarda. É da velha guarda, exatamente. Eu sei, mas é Sim, só. a Netflix poderia fazer imposições. Exatamente, e é de se calhar tipo um relief, que seja tipo um realizador deste, porque se calhar até podia ser um que acabasse por dar isto ao desbarato e achar que se calhar são coisas que não têm impacto, mas que eu acho que para quem vê, e até me lembrei disto só por causa de ter dito em cinema, que acho que ver estas cenas todas em cinema, acho que era incrível, mesmo aqueles long shots do castelo, estás a ver, tipo, Sim. ali no meio do nada, são cenários imensos, com bastante impacto para a cena, e que acabam, lá está, por caracterizar todo o mundo à volta deles. Eu acho que isso também foi bastante positivo. Ok, eu acho que está tudo dito então aqui relativamente ao Frankenstein. Podemos fechar. Acho que podemos fechar. Podemos anunciar que iremos fazer um outro episódio dedicado a um clássico, e desta vez será o Paths of Glory do Stanley Kubrick, por isso estejam aí atentos. Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram. Deixem o joinha. Deixem o joinha, sigam, ativem as notificações no Spotify, no YouTube, onde vocês ouvirem o episódio e o nosso podcast. E pronto, da minha parte está tudo dito. Podes fazer o encerramento. Encerramento à luz daquilo que fomos falando. Portanto, estejam vivos com monstros do plano de sequência, porque eles andam aí, e portanto para a semana estaremos um novo episódio. Tchau.